Vamos lá, pessoal, vamos falar aqui sobre provas, estudo da teoria geral das provas, as provas no processo civil, as provas na advocacia, no direito imobiliário, no direito do consumidor, as provas em qualquer direito. Não dá para advogar sem saber disso. O advogado ou advogada que tem dificuldade em entender o que são provas, quais são, não consegue advogar, vai errar, vai prejudicar o cliente, não vai ter o sucesso na carreira. E quem não entende sobre provas nos concursos públicos também vai ter muita dificuldade. Então, é um tema muito importante. É um tema que é necessário para poder advogar, para poder passar em concurso, para poder trabalhar no fórum. É um tema obrigatório. Quem não sabe o que é prova, ficou difícil, né? Vamos lá, vamos estudar as provas, tá? A teoria geral das provas, as provas. Vamos embora. Vamos juntos. O que eu falo de provas? No meu livro, nas minhas doutrinas, eu quero muito que você conheça meus livros, tá? Vários livros o professor tem pela editora Mizuno, outras editoras também. Conheça os meus livros, são didáticos, livros bacanas para você estudar muito. Eu quero falar sobre provas. Eu falo sempre no meu livro, o meu conceito didático de provas. Podemos entender sim que provas é todo meio idôneo capaz de demonstrar ao juiz a ocorrência de determinado fato. Prova é isso. Qualquer meio ou todo meio idôneo capaz de demonstrar ao juiz a ocorrência de determinado fato. Conforme previsão legal, o artigo 369 do Código de Processo Civil atual, as partes têm o direito sim, de empregar todos os meios de provas em direito admitido. Inclusive nós usamos isso na inicial, lembra? Todos os meios, nós podemos empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, né? Ainda que não especificados no Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e também influir de forma eficaz na convicção do juiz, é fato, né, o grande objetivo da prova. Então, podemos resumir sim que provas ou prova é todo meio idôneo capaz de demonstrar ao juiz a ocorrência, juíza, magistrados, poder judiciário, a ocorrência de determinado fato, conforme previsto no artigo 369 do Código de Processo Civil 2015. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, né, eficazes, ainda que não especificados no Código, mesmo que não apareçam no Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir de forma eficaz na convicção do juiz, tá bom? Isso é importante. A grande dica, o primeiro pulo do gato que eu vou trazer para você. Apesar de a prova recair sobre os fatos, o artigo 376 do Código de Processo Civil dispõe que as partes, ou a parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, como é o nome utilizado, provar-lhe também a vigência se assim o juiz determinar. É fato também. Há, entretanto, gente, fatos que são admitidos como verdadeiros sem a necessidade de prova e não depende de prova. Essa é a verdade. Então vamos lá. Quais são os fatos que são admitidos como verdadeiros sem a necessidade de provas, sem depender das provas? Nós temos aqui dentro do nosso cronograma os fatos notórios, são aqueles que acontecem ou acontecerão e que se tem como conhecimento todos os fatos da época e local. Os fatos afirmados por uma parte, confessados pela parte contrária, se uma parte afirma, a outra confessa, não há que se falar em provas. E também os fatos admitidos no processo como incontroversos, aqueles sobre os quais as partes não discordam. E também fato em cujo né, milita presunção legal de existência ou veracidade também, acho que também é um grande exemplo para poder, de fato, trabalhar. As presunções legais podem ser absolutas ou relativas. Na presunção absoluta, o legislador não admite prova em contrário do fato, por considerar irrelevante a discussão. E aí eu trago como grande exemplo a presunção da parcialidade do juiz, nos casos de impedimento. Já na presunção relativa, o legislador, de fato, ele determina que se considere o fato como ocorrido, mas admite a produção de prova em sentido contrário também. Exemplo, a presunção de veracidade envolvendo declaração de pobreza para o pedido de justiça gratuita. Né? Nós assinamos a declaração de pobreza, o cliente assina e muitas vezes aquele é um documento que deveria fazer prova. Na prática, é claro que os juízes e juízas pedem comprovações como imposto de renda, as 3 últimas declarações, isso é fato. É muito importante também, gente, frisar, lembrar que as partes têm a oportunidade para provar todos os fatos tratados no processo. Entretanto, a não observância desse encargo pela parte acarretará desvantagens processuais, o que se denomina o ônus da prova. Assim, gente, as partes possuem o encargo de comprovar os fatos trazidos no processo sob pena de o juiz,
ao não ficar convencido dos fatos, aplicar a regra de ônus da prova na ocasião do julgamento em desfavor da parte que não cumpriu com o encargo processual. E trata-se, portanto, de uma regra de julgamento, tá bom? A distribuição do ônus da prova possui previsão expressa no 373 do Código de Processo Civil atual, que seguiu as mesmas diretrizes do antigo código, do antigo artigo, que era o 333 e 73, tá bom? O Código de Processo Civil atual estabelece ainda que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causas relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do 373, caput, ou a maior facilidade também de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz arbitrar o ônus da prova de modo diverso, desde que faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, tá bom? Então é um ponto importante. Desse modo, gente, embora a existência da lei estabeleça, de fato, previamente, critérios de distribuição do ônus da prova, que é o peso, né? O ônus da prova é o peso. Eu processo alguém, o peso está na minha cabeça, eu sou o autor, então eu tenho que transferir esse peso, tirar das minhas costas, da minha cabeça e colocar na cabeça do réu, quando a situação permite a inversão do ônus da prova. Nós vamos estudar mais à frente, vamos trabalhar melhor esse assunto. Quando nós falamos aqui do encargo da prova, o peso da prova, o Código de Processo Civil de 2015, ele estabelece ainda que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas, existe sim a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir encargo do artigo 373 caput, né, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, que poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. Então ele muda, né, o critério de quem tem que provar, desde que eu faça por decisão fundamentada, tem que fundamentar, em caso que deverá a parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe for atribuído também. Outro ponto que eu queria trazer para você, outra situação importante, embora a lei estabeleça previamente critérios de distribuição do ônus da prova, o magistrado, o juiz, a juíza, poderá alterá-lo sim, de forma dinâmica, de acordo com um caso concreto, o que denomina distribuição dinâmica do ônus da prova. Esse é o nome, hein? Distribuição dinâmica do ônus da prova. O Código de Processo Civil, gente, o Código de Processo Civil anterior, ele previa o denominado ônus estático da prova, era o termo mais utilizado. Ônus, código antigo, hein? Ônus estático da prova, permitindo a inversão nos casos expressamente previstos em lei. O Código Civil atual, o novo código, por sua vez, estabeleceu a distribuição dinâmica. Então, no passado, o antigo código, em relação à prova, era o ônus estático. A grande mudança de provas, a teoria das provas, para o que é hoje, é que no passado, no antigo Código de Processo Civil, era estático, a denominação era o ônus estático da prova, e hoje não. Hoje a distribuição é dinâmica do ônus da prova. E esse fato é muito importante, é um grande avanço, porque é um modo que o juiz poderá alterar as regras previamente estabelecidas de acordo ao caso concreto, ao caso real. Então, acho muito mais dinâmico, muito mais interessante nesse caso. Nas hipóteses, gente, ou pelo menos na hipótese de distribuição dinâmica do ônus da prova, é essencial que o juiz, o magistrado, o Poder Judiciário faça expressamente permitindo a prova, a produção da prova para que se livre do ônus que lhe foi atribuído, ou seja, o juiz deve informar as partes acerca da distribuição do ônus antes da fase de instrução. Eu trago para você também o parágrafo 3º do artigo 373. Isso mesmo, parágrafo 3º do artigo 373 do Código de Processo Civil, que permite a distribuição diversa do ônus da prova, também pode, por convenção, as partes, ou seja, por meio de negócio jurídico processual, chamado negócio jurídico processual, guarde esse termo, hein? Pode convencionar essa troca. Então, as partes, atualmente, a convenção das partes, o negócio jurídico processual, o nome usado, as partes podem trocar esse ônus da prova em relação ao autor e réu, salvo quando recair sobre direito disponível. Isso não dá da parte ou tornar excessivamente difícil a sua parte o exercício do direito. Mas é uma grande novidade também. Em relação às provas, o professor lê muitos livros, eu gosto muito de ler, gosto muito de escrever, e tem livro que deixa o professor assustado. Por quê? Eu peguei um livro recentemente, que é o livro da teoria das provas. Meu Deus do céu, o livro faz uma confusão, gente, meu Deus do céu, uma confusão danada. Ele divide provas em mais de 130 provas. Meu Deus do céu, como que o aluno vai aprender isso?
Não tem, e não existe isso. Nós temos no Brasil, em relação à especificação de provas e saneamento do processo, nós temos a classificação correta, não adianta criar fantasia, né? Fantasia de Bob eu falo. Nós temos pelo menos duas provas. As chamadas provas orais, testemunhas e depoimento pessoal, as quais serão apresentadas numa audiência de instrução e julgamento, e as provas documentais, que são provas papéis, tudo que é palpável, que eu consiga pegar. Eu nunca vou esquecer o professor Júlio aplicando prova na graduação. Por isso eu falo, né? Não adianta querer colar. Não adianta querer colar se você não domina a matéria. Você vai se dar mal. A verdade é essa. Você vai se dar mal. Porque você não tem noção, né? E a vida é assim. As oportunidades, elas caem no nosso colo e a gente, quando não estamos preparados, nós perdemos, né, a oportunidade. Então por isso a gente precisa se preparar sempre. O que eu quero trazer para você? Isso é muito importante para mim, para que você conheça de fato. O aluno, nesse dia, ele colando na graduação, eu percebi, o professor viu pelo vídeo, pela janela, e ele perguntava para a aluna da frente, o que é prova? Prova documental. E aí a aluna fez assim, né? Pegou a caneta dela, prova documental, prova documental. Ah. Eu falei, eu nem vou recolher a prova, vamos ver, né? Se ele vai acertar a questão. Quando eu fui ver, ele, prova documental, parte do corpo humano. Isso não existe, né? Parte do corpo, peito, escreveu peito, né? Porque a aluna fez assim, né? Gente, cuidado, né? Então você vê, quando a gente não conhece a matéria, mesmo com uma baita de uma dica dessa, a gente não consegue acertar. Prova documental, tudo que seja palpável. Mas ele não escreveu isso, tudo que seja palpável. Escreveu peito, partes do corpo humano. Agora eu lembrei, parte do corpo humano. Então, cuidado, hein? Né? O corpo humano é palpável, mas isso não está vinculado exclusivamente a isso, conforme ele escreveu na prova. Então, cuidado. Nós temos várias provas diferentes. E aí eu quero estudar uma por uma com você, tá? Em relação às provas documentais, nós temos a ata notarial, de acordo com o artigo 384. Então, duas provas. Quantas provas nós temos no Brasil? Orais e documentais. São duas. Vamos estudar as provas documentais. De acordo com o artigo 384, a ata notarial é uma das provas documentais, essa prova é feita pelo tabelião de notas. Existe a existência ou o modo de existir de algum fato que pode ser atestado no documento a requerimento do interessado, mediante a lavratura de ata notarial lavrada por tabelião de notas. Além disso, dados representados, imagens, sons gravados, arquivos eletrônicos poderão constar nessa ata também. Muita gente reclama porque esse serviço é caro, oneroso, mas é considerado prova, tá? Então é importante. Então, uma prova interessante sim, que nos interessa. Em relação às provas documentais, também é importante lembrar que nós temos a perícia. A perícia, de acordo com o previsto no artigo 156, o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico-científico. Perito, tem muita gente que fala, eu sou perito, dá o cartão escrito perito, tá errado, hein? Perito só quando você passa num concurso público, para ser perito da Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Ambiental, mas perito do Poder Judiciário não é concurso público, você é convidado a prestar um serviço. E hoje em dia tá muito modinha, né? Faça o curso de perito, você vai ganhar milhões, é igual para todo lado, né, gente? Deus do céu, cada picareta. Perícia, quando nós falamos de perícia, de acordo com o 156 do Código de Processo Civil, o juiz vai escolher, o juiz, a juíza, vai nomear um perito para prestar esse serviço. Né? Então, ele vai ser nomeado e vai entregar um laudo técnico, porque ele tem conhecimento específico, ela tem conhecimento científico. Ainda que o juiz possua conhecimento especializado na área, que será objeto de perícia, não poderá aplicar os seus conhecimentos ao caso concreto, dispensando a prova pericial. Ele não fica vinculado, o juiz, a juíza, à prova pericial, não tem que seguir, né, o laudo. Mas é importante que ele peça a perícia quando a situação for confusa, contraditória, ou depender de provas técnicas e científicas. Né? Em outras palavras, haverá nomeação de um perito, mesmo que o juiz tenha conhecimento técnico sobre o objeto da periciação, tá? Ou do periciado, né? Objeto periciado. A prova pericial, gente, ela é requerida na petição inicial ou na contestação. Vai ser nomeado um perito. Quem paga o perito é a parte, por mais que o perito apareça no artigo 98, quando você consegue os benefícios gratuitos, o ideal é que você não pagasse o perito, mas na prática paga. Né? Para concurso público não, porque quando nós temos
os benefícios da justiça gratuita, né? Eu falo no plural porque são muitas, né? Mas o benefício da justiça gratuita, você tem a perícia como, de fato, um serviço que não deverá ser pago. Está lá no artigo 98, na vida prática paga. Como que funciona isso? A prova pericial é requerida, então na petição inicial, na contestação, nomeado o perito, a perita, as partes terão prazo de 15 dias para indicar assistentes técnicos, então eu posso indicar um assistente técnico, e posso formular quesitos. Após a diligência, o perito deverá apresentar o laudo técnico em cartório, com pelo menos 20 dias de antecedência da audiência de instrução e julgamento, devendo os assistentes técnicos entregarem, de fato, os seus pareceres no prazo de 10 dias após a intimação das partes acerca da juntada do laudo pericial. É importante a gente destacar também que, de acordo com o artigo 95 caput, cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantado pela parte que houver requerido a perícia ou rateada a perícia for também determinada de ofício a requerida por uma das partes. Deixa eu trazer uma questão importante. O advogado, a advogada não é obrigado a perguntar. Eu sempre falo que perguntar qualquer coisa é melhor não perguntar nada. Tem situações que é importante você perguntar. Eu falo isso porque a advocacia, se você não tomar cuidado, vira algo doentio, que você se sente na obrigação de fazer 50 perguntas. É onde você se torna chato, né? Chata, falta bom senso e não ajuda nada o seu cliente. Nós não somos obrigados a perguntar. Você quer ver um exemplo? Perícia de uso capião. Dificilmente eu vou fazer uma pergunta, eu não faço. Porque a perícia de uso capião vai ser feito o quê? A planta menor descritivo, que é a topografia, os dois documentos juntos. Se o perito, de fato, já está acostumado, não há que se falar em fazer perguntas, não existe uma questão contraditória, polêmica, tá bom? Tá importante isso. Vamos lá. Outra prova documental também que eu quero falar é a inspeção judicial do juiz. Ah, mas o juiz não vai até o local, o juiz é o juiz, mas ninguém pede, né? O certo é ir sim. Ou ele vai mandar alguém no lugar, normalmente o oficial de justiça. Então, fique atento em relação a isso, tá bom? Vamos lá. Quando nós falamos aqui da inspeção judicial, é uma prova, hein? E considerada a prova documental, ok? Então, importante. Considere essa inspeção judicial um meio de prova pelo qual o juiz, de ofício ou requerimento da parte, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a fim de se esclarecer sobre o fato que interessa, né? De interesse à decisão da causa, tá? Conforme previsto no 483 do Código de Processo Civil, o juiz irá ao local onde se encontre a pessoa, a coisa, quando julgar necessário para a melhor verificação ou interpretação dos fatos que deva, de fato, observar. Quando a coisa também não puder ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves dificuldades também. E também determinar a reconstituição dos fatos também necessária à inspeção judicial, tá bom? Então, importante também. Então, das provas documentais, nós falamos aqui da prova pericial, falamos também da ata notarial, mas existem mais duas provas, né? A prova documental em sentido estrito, tudo que seja palpável, até uma caneta, né? Mesmo na área civil, prova documental em sentido estrito. E a quarta, né, e última prova, eu diria, também muito importante, então nós temos a inspeção judicial, são 4 provas documentais. Prova documental em sentido estrito, ata notarial, inspeção judicial do juiz, que é uma prova documental muito importante, e nós temos também a possibilidade de usar a prova documental, também ela faz toda a diferença em relações importantes, né, como quando eu posso também usufruir de uma inspeção judicial, então também é importante, tá? Então nós temos 4 situações que nós podemos aplicar. Lembrando que a confissão também é considerada prova, né? Também prova a confissão, porque conforme previsto no 389 do Código de Processo Civil, a confissão quando a parte admite a verdade do fato contrário ou do seu interesse e favorável ao adversário. A confissão, gente, ela pode ser judicial ou extrajudicial, hein? De acordo com o artigo 395, em regra indivisível, ou seja, não pode a parte que a quiser invocar como prova aceitá-la no tópico a beneficiar ou a rejeitá-la no que for desfavorável. Entretanto, gente, eu trago para você que a confissão poderá ser dividida quando o confitente, né, ele aduzir fatos novos, isso pode acontecer, capazes de constituir fundamento de defesa do direito material ou reconvenção também de reconvenção, tá? A confissão judicial ela já se faz prova contra o confitente, né? Não prejudicando, todavia, os litisconsórcios, e além disso, a confissão judicial poderá também ser espontânea
quando não houver provocação da parte contrária ou a provocação quando decorrer depoimento pessoal também, tá? Então, importante também esclarecer isso. As provas orais, nós temos duas, documental e papel. Prova oral é falada, guarde isso, fica mais fácil. Onde as provas documentais são apresentadas? Dentro dos autos. Onde as provas orais são apresentadas? Numa audiência de instrução, julgamento. Nós temos as testemunhas e temos o depoimento pessoal das partes, que é a prova que nos interessa também, né? Então, muito importante. Vamos lá. Em relação às provas orais, testemunhas. Considera-se testemunha o terceiro em relação à lide, que vem prestar depoimento em juízo e por ter conhecimento dos fatos narrados pelas partes. É um ponto importante. O comparecimento da testemunha é obrigatório, mas de acordo com o artigo 448 do Código de Processo Civil, ela não será obrigada a depor sobre os fatos que lhe acarretem grave dano, bem como o seu cônjuge ou companheiro e os seus parentes consanguíneos afins, em linha reta ou colateral, até terceiro grau inclusive, e cujo respeito por estado ou profissão deva guardar sigilo também, tá? Então isso é importante. Os incapazes do parágrafo 1º do artigo 447, o interdito, né, por enfermidade ou deficiência mental, o que é cometido por enfermidade ou retardamento mental também, e ao tempo em que ocorreram os fatos, não podia, de fato, discerni-los, né? Ou ao tempo que deve depor, também não está habilitado a transmitir as suas percepções. Também não é obrigado a ser testemunha, incapazes, né? Os que tiverem menos de 16 anos, tá? Então, ponto importante. E aí eu trago para você também o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos seus sentidos que lhe faltarem. Em relação às testemunhas impedidas, nós temos o artigo 447 também, no Código de Processo Civil. Fica impedido de prestar depoimentos o cônjuge, o companheiro, o ascendente e descendente, em quaisquer graus, né? Inclusive o colateral, e até o terceiro grau, de alguma das partes de forma consanguínea, né? Ou ainda por afinidade também, né? Afinidade ao amor, salvo se o exigir interesse público ou tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter o outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito, tá? Então é importante também. Também motivo de impedimento, também testemunha, o que é parte na causa. Não dá para você testemunha autor e réu. Eu sou autor, só um minutinho. Agora sou testemunha. Não dá para fazer isso, né? Então não dá. Também fica, né, impedido de ser testemunha o que intervém em nome de uma parte como o tutor, o representante legal da pessoa jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido às partes, tá? Também é importante. Existe uma diferença das testemunhas impedidas e tem as testemunhas suspeitas, que aparecem no parágrafo 3º também do 447. As suspeitas são o inimigo da parte ou amigo íntimo. E também o que tiver interesse no litígio. São suspeitas, não confunda suspeitas com impedidas. Então, você já sabe já. Sendo necessário, o juiz pode admitir o depoimento das testemunhas menores, impedidas ou suspeitas, que será prestado independentemente de compromisso na qualidade de informante, apenas informante, tá? O juiz também inquirirá as testemunhas de forma separada, sempre separada, e sucessivamente, primeiro as do autor, do autor, sempre, e depois a do réu, ou dos réus, e a providenciará para que uma não ouça a outra também, não pode uma ouvir a outra, você vai influenciar. O juiz ou a juíza, entretanto, poderá alterar a ordem estabelecida no caput, se as partes concordarem, ele pode alterar, não tem nada de errado alterar, ok? Então, um ponto importante também. Nós temos nesse cenário aqui também, e merece uma atenção especial, eu já falei para vocês certa vez aqui, a prova emprestada. Nós podemos usar as provas emprestadas de outros processos, trabalhistas, criminais, isso é comum, isso pode ser feito, não tem nada de errado. Então, importante saber, importante relembrar isso. Quando nós falamos aqui de provas emprestadas, é muito comum. A prova emprestada, ela consiste na possibilidade de se transferir uma prova realizada em um processo para outro, mediante certidão, ok? De acordo com o artigo 372 do Código de Processo Civil atual, o juiz, a juíza, o Poder Judiciário poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório também, tá bom? Então, ponto importante que deve ser levado em consideração também, ok? Legal, hein? Então, agora você sabe tudo de provas, não erra mais. Eu quero trazer para você também um estudo importante em relação aos documentos. Considere-se documentos, prova documental, em sentido estrito,
todo objeto capaz de provar a existência dos fatos, por meio de símbolos, fotos, sinais, gráficos, ok? Então não é, falou papel, só papel, não é isso não. Prova documental pode ser um celular. Isso na civil também, tá? No processo civil. Os documentos, gente, são classificados em documentos públicos e particulares. Os documentos públicos são aqueles confeccionados por autoridades públicas, ok? Presume-se a sua veracidade. Já os documentos particulares são os documentos elaborados, feitos pelas próprias partes ou por terceiro investido na sua atividade pública, correto? Documentos públicos têm a presunção de veracidade, não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe da secretaria, o tabelião de notas ou o servidor que o declare em sua presença, quando a lei exigir instrumento público, como da substância, né, do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir a falta. E o documento feito para o oficial público, independentemente ou sem a observância das formalidades legais, sendo subscrito pelas partes, tem a mesma eficácia probatória do documento particular, ok? Nos documentos particulares, eu trago para você algumas situações importantes, as declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presume-se verdadeiras em relação ao signatário. Também trago para você quando, isso é importante, hein? Quando tiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus da prova ou de prová-lo ao interesse em sua veracidade, tá? O telegrama, o radiograma ou qualquer outro meio de transmissão tem a mesma força probatória do documento particular se o original constante da estação expedidora tiver sido assinado pelo remetente. Isso é importante também. Algumas dicas de ouro, né? Incumbe a parte instruir a petição inicial à contestação com os documentos destinados a provar as alegações. E, entretanto, gente, eu falo sempre isso nas minhas aulas, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados para comprová-los. Então, aos que forem produzidos nos autos. Isso é normal até na apelação, no recurso, né? Sabe um tópico novo, por lá, das provas novas. Outro pulo do gato. O réu ele vai se manifestar, ele tem que se manifestar-se na contestação sobre os documentos anexados à inicial. E o autor vai se manifestar na réplica, né, sobre os documentos anexados na contestação, sempre que uma das partes requerem ou requerer a juntada de documentos nos autos. O juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporará, sim, do prazo de 15 dias para se manifestar. Quando o documento, gente, isso também é importante, tá? Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica, fonográfica, a parte deverá juntá-lo também com a inicial ou a contestação, mas a sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes. E é importante registrar também que a parte poderá arguir falsidade do documento, apresentando pela parte contrária o que denomina da incidência de falsidade documental. Nós temos o artigo 430 e 433 que tratam do assunto, tá bom? Então, também tema importante. Legal, agora sim nós dominamos o assunto, agora ninguém nos pega, estamos preparados, pode cair a questão que for, caso prático, que nós estamos preparados para ir muito bem, tá bom? Um abraço e até a próxima. Um abraço a todos, gente. Ensino importante esse, hein? Fiquem com Deus.